Olá, hoje contamos com um convidado engenheiro elétrico, engenheiro eletricista e consultor empresarial, Fernando Marques. Bem-vindos ao Argumento, o seu podcast onde o raciocínio e a reflexão nos leva a uma conclusão. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom, boa noite. Tá na ponta dos cascos hoje? Prontinho. Vamos embora. E o Fernando também. Fernando já é acostumado aos faróis, faroletes e sinais da esquina. Fernando, aquele último filme que eu fiz em Hollywood. Então tá bem. Fernando, uma correçãozinha, me permite? Por que eu falei não é engenheiro elétrico, eletricista? Uma boa pergunta. Porque engenheiro elétrico é aquele engenheiro que tu liga na tomada. Então é o engenheiro elétrico. Exatamente. E o eletricista é diferente. O engenheiro solar seria aquele que tu liga nas placas. Perfeito. Então, tá aí. Mais ou menos isso. Cultura. Ou o engenheiro civil, aquele que não é militar. Também. Também poderia ser. Também. Tá bem, brincadeiras à parte. Privilégio estar aqui com vocês. Fernando, eu aproveito o ensejo e quero saber, como é que tu começou na tua carreira empresarial? Que eu sei que tu, o cara que fez engenharia, como é que ele entrou para onde? Para consultoria? Essa história é uma história, uma experiência muito, muito interessante. Ismar, Marcelo, nosso público. Eu nunca tive esse sonho de ser consultor, certo? As coisas foram acontecendo. Eu comecei na minha trajetória, na minha carreira, por volta dos 13, 14 anos. Venho de uma família muito pobre, muito humilde. E eu gostava, na época, também de ter algumas coisas que meus pais não tinham condições de dar. E eu fui, então, tinha uma namorada na época, que acabou virando minha esposa, e depois virou minha ex-esposa. Nós começamos a fazer umas empadinhas e vender. Então, dos 13 aos 14 anos, eu me defendi, né? Fazendo empadinha, comercializando. Na época, nos principais bancos de Pelotas, que eram muitos, né? E também banco era uma instituição que empregava muita gente. Então, comecei ali a fazer empadinha, comecei, né, a ganhar um dinheirinho, não era nenhuma fortuna na época, mas eu já conseguia, né? Comprar uma camiseta, né? Trocar o tênis, porque até então a gente, para trocar o tênis, tinha que estar bem rasgado. Então, eu conseguia dessa forma. Quando eu cheguei, então, aos 17 anos ainda, vendendo empadinha, eu terminei o ensino médio. E eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. E a faculdade, então, eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha referência naquela época. Estamos por volta de 1980. Hoje é fácil, a gente pega um Google, uma enciclopédia, bota ali as profissões do futuro, remuneração, o que faz, função, atividade. E naquela época não tínhamos isso. Então eu fui nas universidades perguntar, né, como eu não tinha essa referência, tipo, meu pai é médico, meu tio é advogado, minha mãe é professora, o meu vizinho é dentista, eu não tinha esse círculo de amizade. Então eu fui nas universidades, na época a Universidade Federal e Católica, e eu sempre na vida gostei muito de desafio. É uma característica, né, que hoje eu percebo ela claramente, mas na época eu não me entendia dessa forma. E aí eu lá nessas universidades me perguntaram, eu perguntei qual é o curso mais difícil que vocês têm aí. E lá na Universidade Federal me disseram que era meteorologia. E eu não curti meteorologia. Eu disse, esse negócio não brilhou o olho. Voltei, fui na Universidade Católica, perguntei, né, qual era o curso mais difícil, disseram que é engenharia elétrica. Aí então eu digo, gostei. Esse negócio de dar choque nos outros aí, acho que é comigo mesmo. Então eu fui, só qual era o problema, né, de fazer, naquela época, engenharia elétrica na Universidade Católica, era pagar. Né, porque hoje eu não sei mais, né, como se dão as aulas, mas era de manhã e de tarde. E esses turnos de manhã à tarde
eu não teria condições de continuar na atividade de fabricante e vendedor de empadinha. Então eu fui procurar um emprego à noite, que na época também era muito raro, muitas escassas as oportunidades da noite. Basicamente era trabalhar ali na avenida, no trailer, talvez de servir ali a avenida, e guarda noturno. Acho que eram as duas grandes oportunidades que teriam naquele momento. E eu tive a sorte, no relacionamento que eu criei, vendendo as empadinhas em um dos bancos que eu trabalhei, que não existe mais, que era o Banco Econômico. Eu trabalhei na compensação. E Sim, era durante a noite, né? a compensação era durante a noite. Eu trabalhava das 7 da noite a 1 da manhã. Então, eu estudava de manhã e de tarde e trabalhava à noite, das 7 da noite a 1 da manhã. Na verdade, naquele tempo não se falava em network, mas tu já fazia o teu network sem se dar por conta, sem querer, né? Sem querer. Totalmente autodidata. Sem querer, não tinha noção. E com esse relacionamento nos bancos... E, inclusive, aí tem uma história, acho que é importante colocar, que quando eu vendia empadinha, Marcelo, eu sempre primei, ainda que sem essa noção, né, sem a instrução, eu sempre primei em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer muito bem feito. Não interessa o que, seja uma empadinha, seja uma cirurgia cardíaca. Eu acho que o fazer bem feito é fundamental. Hoje seria a busca pela excelência, né? Exato, mas naquela época, Sim, não se 14 falava anos, nisso. 14 anos não tinha nem noção, nem empresarial, nem de marketing, nem de nada. Mas tive as primeiras lições de marketing. Porque eu fazia as empadinhas de massa podre, um recheio muito gostoso, né, de frango, com peito de frango, né, um molhinho legal. E só que eram empadas assim relativamente grandes, né, e maçudas. Então os meus clientes diziam, pô, me chamavam de magrão na época. Realmente eu pesava 45 quilos, né? Eu era de perfil ou de frente, não tinha muita diferença. Empadinha não engorda, então. Não. As tuas, pelo menos, não. As minhas, não. Tu engordou depois, pode Eu engordei comer, depois, eu acho que a falta delas engorda. Porque aí causa uma certa ansiedade e tal, né? Bom, aí então ali eu recebi a primeira lição de marketing, como o Marcelo estava falando de network, porque o pessoal dizia, pá, Magrão, sensacional a tua empadinha. Só que ela embucha. Eu, pá, vou transformar esse problema numa oportunidade. Saí das empadinhas, fui nas lojas brasileiras, falecidas lojas brasileiras, onde hoje é uma outra loja, né? E fui ali, comprei garrafas térmicas e comecei a fazer suco de laranja. Então eu já vendia empadinha, já vendia suco de laranja, mas o meu cliente já insatisfeito com em eu atender aquela necessidade dele, dizia assim, bah, Magrão, sensacional, a tua empadinha tá show, suco de laranja, mas se tivesse um docinho, eu digo, puxa vida, tá? Agora eu vou lá fazer, né, branquinho, e na época eu chamava negrinho, né, mas é o que hoje a gente chama de brigadeiro. Então, aí, né, e aí veio o network. Tu fez uma matriz SWOT autodidata. Sem saber, né? Sem saber o que tava... Forças, ameaças, oportunidades, né? Na marra. Na marra, assim, sentindo, né? Aquilo ali. Aí eu, então, como precisava ajudar, né, os meus pais, eu então fui bater nesses bancos e fui muito bem recebido no primeiro banco que eu fui pedir. Na verdade, eu fui pedir um emprego de guarda noturno, mas eu com 45 quilos, né? Fiapo. Eu acho que guarda noturno não ia ser uma... Não é assim, por respeito, eu acho. Não acho que não. Impor nenhum respeito. Então, e naquela época o sistema bancário era outro, tinha um modelo chamado compensação, que era feito numa instituição do Banco do Brasil, chamado SESEC, onde hoje, atualmente, é a Escola Mário Quintana, né? Ali era do Banco do Brasil e nós, então, durante a noite, muitas vezes na madrugada, fazíamos a compensação. Vou explicar para o pessoal mais jovem que tá assistindo. Todos os bancos tinham o seu trabalho de software, já trabalhavam com computação CPD? Nada. Nada? A computação, assim... Só que aí é um detalhe. Obrigado, Marcelo. A idade já está me fazendo esquecer. Quando a gente saía do SESEC
com tudo relacionado entre os bancos, eu ia para uma sala no Everest, que era o computador do Banco Econômico, Aí que era lançava. o tamanho da sala. Sim. O computador era o tamanho da sala. IBM, provavelmente. Claro, um IBM, né, enorme. Então, ali, trabalhei no banco, consegui cumprir a minha faculdade, fiz a minha faculdade em 5 anos, me formei por volta dos 23 anos e fui morar em Porto Alegre. Atuei uns anos como engenheiro e não gostei. Não gostei porque também não sabia, né, que já estava vindo um Fernando que gostava de se relacionar, que gostava de se comunicar. Certo. Começou a descobrir uma outra veia. Quer dizer, Exato. que já estava latente lá no início, com 13 Eu anos. parei com aquela veia, Uhum. por quê? Porque virei um Claro. engenheiro projetista, Escritório, mesa, a mesa fechada, sem olhar sem muito relacionamento. Pessoal. praticamente nenhum, né? E ali manifestei o meu desejo ali, né, para o meu chefe na época, o engenheiro, e eu disse que eu não estava gostando. E ele disse, olha, realmente eu já tinha percebido, então tu vai ser um engenheiro de vendas. Eu disse, pô, mas engenheiro de vendas nem existe, né? Eu disse, não, acontece que tecnicamente tu sabe, e tu tem uma habilidade que não é tão comum assim, que é essa habilidade de se relacionar e tal, então tu vai para o campo. E aí eu fui para o campo vender, então eu já vendi o projeto e vendia a parte Suporte técnico. Suporte técnico. Sim. E aí me facilitou. Hoje é muito usado, inclusive, na indústria de medicamentos, de Claro. insumos para plantio e tudo. São técnicos, são agrônomos, são veterinários na parte de medicamentos. Então, isso é muito usado hoje em dia, né? Sem dúvida. Na época não se falava tanto nisso. É que hoje, né, Marcelo, e tu sabe bem disso, a parte técnica é muito forte. Hoje a gente não aceita uma explicação fraca. Já não se aceita nem de médico. Exato. Porque tu vai numa consulta meio que já sabendo, né? Consultando o Dr. Google. E tu aí tu questiona, tu quer saber. questiona. O cara tem que estar muito bem preparado. Então tem que estar muito preparado. Ou então atuei como engenheiro, depois eu acabei voltando para Pelotas, tive uma proposta de emprego para retornar para cá. Não foi uma experiência tão feliz assim, nesse meu retorno. E aí eu tive uma oportunidade de trocar de empresa. Só que essa oportunidade de trocar de empresa era também trocar de ramo. E isso foi um processo muito difícil para mim. Recomeço. Porque era abandonar a engenharia, né, e trabalhar numa empresa do agronegócio, na área comercial do agronegócio. Mas isso também tinha uma explicação, porque nessa empresa do agronegócio, na área comercial, só contratavam engenheiros. Então eu me candidatei, né, consegui a vaga. Essa empresa, na época, se chamava Suprarroz, hoje se chama Josapar. E eu entrei, né, na Suprarroz, na época, na Josapar, né, e foi um trabalho muito legal. Saí dali, a convite de uma outra empresa, também do agronegócio, com unidades em várias partes da América do Sul, e comecei ali como gerente, terminei como principal executivo dela aqui no Brasil. Qual é a empresa? Pode dizer o nome. Samã, grande. Hoje é uma empresa Sim. que o Grupo Camil comprou. Né? Samã era Uruguaia, né? Uruguaia. E ali, então, eu fiquei 11 anos na Samã. Na área comercial. Eu comecei na área comercial, depois eu fui diretor-geral. Tá. Né? Mas sempre com esse viés pro lado... Sempre. Eu acho que não tenho certeza, né, que a minha veia é mais comercial. Depois eu acabei desenvolvendo retornando aos 12, 13 anos... Estamos na empadinha, Só trocou a empadinha. Isso, só trocou o produto. Certo. Né? Então ali eu fiquei na Samã durante um bom tempo, durante esses 11 anos, até que eu fiz uma viagem, né, e nessa viagem eu já tinha eu já tinha o meu filho mais velho. Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, tenho o Pedro com 34, o Gabriel com 24, e eu tenho a Valentina com 16. O Pedro e o Gabriel são do primeiro casamento e a Valentina do segundo. Naquela ocasião o Pedro era pequeno
E eu fui escolhido para fazer uma viagem para os Estados Unidos, para fazer uma fiscalização lá de um embarque Isso pela Samam. pela Samam, né? Que a ideia era ficar aproximadamente 5, 7 dias para liberar esse embarque lá no porto de Nova Orleans, né? Porque o arroz lá nos Estados Unidos é colhido ali no Missouri, Sim, no Mississippi, sul. com barcaças, e eles carregam, né, no porto É de New interessante nos Orleans. Estados Unidos que eles usam muito o intermodal logístico, que no Correto. Brasil não se usa, né? É um erro nosso E- inacreditável, né? Então, Só eles usamos o carregam- modal Eles rodoviário. carregavam na época, né, o arroz nessas barcaças, iam descendo, iam atravessando, cortando os Estados Unidos, e lá no porto de Nova Orleans, então a gente colocava no navio. Só que pegávamos, né, matéria-prima de tudo que é, hoje a gente chama aqui pelo, né, mas de variedade e tal, e deu muito problema de qualidade. Então eu tinha, né, que fazer um pouco não, bastante esse trabalho de. Enfim, acabou que eu fiquei mais de um mês lá, fiquei quase 60 dias lá nos Estados Unidos, que era uma viagem para Uma semana e... né? Uhum. E nesse meio tempo, já com saudade do feijão, do arroz, né, da família, e o meu filho estudava aqui em Pelotas, o Pedro, era pequeno, e a mãe do Pedro é médica. E quando eu fui buscá-lo na escola, o Pedro entrou no carro, olhou para mim e disse: pai, o que tu faz? E eu tive dificuldade de dizer para uma criança o que eu fazia. Explicar para ele. Explicar o que um diretor de uma empresa faz é mais Uhum. fácil, às vezes, o pai é dentista, o pai conserta o Sim. dente. Não, o pai é pintor, o pai é professor, o pai dá aula. Mas para uma criança eu tive um pouco de dificuldade. Mas eu expliquei de alguma forma. Mas perguntei: mas Pedro, por que está perguntando isso? E ele acabou dando a resposta que acabou mudando a minha vida, que acho que é por isso que eu estou aqui hoje, né? E ele disse assim: não, porque me perguntaram aqui na escola e eu não soube responder. E eu disse: o que tu respondeu? E aí eu disse que a mãe mora no hospital e tu mora no avião. Porque realmente, naquela época, eu viajava muito. Sim. Você É, se ausentava muito. devido ao trabalho. Ao trabalho. Uhum. Né? E aí eu vi, ali, Lismar, ali eu vi, Marcelo, que não era essa vida, né, que eu queria levar, ver. Naquela época só tinha um, mas não queria ver meu filho crescer. Hoje, meus filhos crescerem com essa relativa ausência. Então, ali eu fui replanejar minha vida, né? Virei consultor, tive um sucesso bastante grande na primeira iniciativa como consultor. Acabei entrando de sócio para uma empresa como consultor. Essa empresa faliu, né? Já estava numa situação delicada, não tive a capacidade de enxergar isso antes. Entrei de sócio achando que era um prêmio e, na verdade, foi Uma furada. uma grande punição, né? Que me custou mais de 10 anos, né? de luta para conseguir, né? me reerguer. Muitas empadinhas. Milhões de empadinhas, né? Milhões de empadinhas. Então, aí, a partir daí, eu quebrei, né? Tive situações bastante difíceis, assim, mas não aquele espírito, assim, esse cara, não vou... Esmorecer. Não, nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer. E eu consegui, né? Graças a Deus, só que eu tinha uma dificuldade, porque até então, até esse momento, exceto as empadinhas, mas a partir do banco, com 17, 18 anos, eu sempre tinha, as minhas experiências sempre eram em grandes empresas. E o que acontece, geralmente, né, numa grande empresa? Tu tem a tua expertise e tu não precisa saber as demais. Uhum. Então, se tu tem um problema no cabo da impressora, tu chama o pessoal da TI. Aí tu tem um problema, tu não sabe emitir uma nota, tu chama o pessoal da contabilidade. Aí tu não sabe fazer a projeção do juro, tu fala... A estrutura financeiro. toda É. existe. E eu queria ser consultor. E eu sentia em mim essa deficiência. Quer dizer, eu sou um cara, né, que conhece o mercado, conheço, né, o Brasil todo, vários lugares fora daqui, mas essa expertise
de uma forma, de uma gestão empresarial mais apurada, mais abrangente, mais geral, eu não tinha. Então eu fui para o Sebrae, para que aí eu pudesse viver aquela realidade, aquela necessidade do empreendedor de pequeno porte. Mas fosse para o Sebrae como técnico já. Exatamente, Perfeito. como técnico. Para aplicabilidade. E aí tu começou a conviver com pequeno. Exato. Aí eu era o cara da oficina, certo. Era o cara da padaria, era o cara da floricultura. O cara que quer fazer empadinha, Exatamente, o cara da gastronomia. Perfeito. Mas na área de gestão, existe outra formação, né? Não só engenharia eletricista. Minha? Assim. Obrigado, Marcelo. É que ele esconde muito. É que eu sou velho. Eu sei. Teremos que ter 2 programas. Vai contar, né? Currículo longo. Eu fiz a formação, né, em engenharia, mas depois eu fiz a especialização em marketing, né, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. E fiz especialização em vendas pela Fundação Getúlio Vargas. Então, SPM e FGV. E FGV. SPM e FGV. Praticamente a mesma formação do Dado Schneider. Tens a mesma? O Dado, acho que é essa mesma formação. Ele é professor na SPM, né? E professor, eu acho que ele é da PUC também. Da PUC. Eu também dei aula na faculdade, na época Atlântico Sul, na mesma época de Mas eu tenho uma questão assim, ó. Quem tá escutando, tá assistindo, o Fernando tá por trás de alguma coisa. Quais são as empresas locais que o Fernando apoia, ajuda, dá consultoria, trabalha junto, ombro a ombro com os proprietários? E muita gente está assistindo, vai em locais, adora o atendimento, adora o serviço, e o Fernando está por trás de algumas empresas na qual as pessoas são bem atendidas. Me diz algumas dessas empresas para quem está nos assistindo ter uma ideia. Até para ilustrar, porque tem muita gente que está dizendo assim, pô, o Fernando ele deve dar só consultoria para o cara que fabrica... Empadinha? Não. A maior fábrica de empadinha do Brasil. E não é. Eu acredito que não, porque eu confesso que eu conheço o Fernando quando ele era garoto. Quando eu era garoto também. Sim, quando eu tinha colégio e tal. Mas tu também não tinha 45. Não, eu tinha 25. Era pior. Magrinho. Éramos. Entendeu? Então eu queria, por curiosidade, isso, né? Porque, complementando a pergunta dele, Fernando, eu vejo assim, desde os 12 anos, e eu tô me batendo muito na empadinha, porque para mim é um marco isso aí. A empadinha, o afastamento da família, percalços, né, da tua profissão, normal. Viajando, etc. Normal. Acontece com todo mundo. Hoje, muito, até com um cara que mora na própria cidade, começa a se afastar porque a carga horária é muito maior, o cara tá mais ocupado. Mas eu vejo assim, vamos botar, o teu sucesso hoje, que de um vencedor, que nós já temos mais do que já foi, do que virá, entendeu? Infelizmente, ou felizmente, mas que eu vejo um item fundamental nessa história toda, que eu acho que talvez muitas pessoas não tenham noção disso, que é o fator necessidade, né? Tu começou fazendo empadinha, talvez não por uma paixão de fazer empadinha, mas a necessidade de trocar de tênis, como tu falou. Perfeito. De ter a carteira da OP, te lembra? Claro. Pô, a famosa Lightning Bolt, a camisetinha mais legal, porque tinha que durar anos, tá, gente? Não era uma por mês, não. Hang Ten, eram marcas, entendeu? Então, é a necessidade. Tipo no jeans. E depois a determinação, porque tu caiu do cavalo, tu levantou de novo, pela necessidade. É que eu sempre digo para todo mundo, e eu aplico isso até a mim. Se eu ganhasse na Mega Sena, que aliás saiu agora de noite um prêmio meio que acumulado aí, mas não muda a vida. Muda porque tu começa a não ter mais o fator necessidade. Exato. Entendeu? E a necessidade é que faz, às vezes, a gente enfrentar o problema com uma outra ótica, com uma faca nas tuas costas. Se eu escorregar aqui, eu me espeto. Uhum. Então, eu queria saber, complementando, tu atende que tipo, como é que é hoje o teu trabalho no sentido assim, Luiz Mário, tu me liga, eu vou lá, e vejo que tu tem um monte de problema, ou que tu não tem problema nenhum, que o problema às vezes é tu, não é nada, tua empresa é fantástica. É muito comum que eu quero chegar nesse ponto depois para te fazer uma outra pergunta. Mas vamos lá, pode falar. É bem complexa essa resposta, né? Sim, é longa. E curta. Hoje eu tenho... Concorda comigo da necessidade? Claro que sim. Tá. Claro então, que sim. Concordamos. Mas aí tem uma coisa, sabe, Lismar e Marcelo?
como eu falei, o que é argumento, né? Eu acho que argumento é a gente conseguir construir as nossas verdades e sustentá-las. Eu tenho algumas. Por exemplo, qualquer grande conquista vai exigir grande esforço. Tu vai precisar abrir mão de algumas coisas para que a gente possa conquistar outras. O que a gente percebe hoje? As pessoas querem ter sucesso. Eu não me considero um vitorioso. Eu ainda estou jogando. E eu acho que eu nunca vou. Não, acho que a gente não para de jogar. Entendeu? Não me considero. Eu me considero uma pessoa que não se acomoda. Eu me considero uma pessoa que está sempre aprendendo. Ainda brinquei ali com vocês. Aqui não tem professor. Né? Qualquer um aqui tem uma experiência muito importante para contribuir. Né? Então, isso é base. Eu tenho hoje, eu nem chamo de cliente, eu chamo de empresas que me dão a oportunidade de apresentar meu trabalho e contribuir com a prosperidade delas e com todas as pessoas que nela trabalham ou dela dependem, sejam empresários, sejam funcionários. A gurizada chama isso de propósito. Uhum. Então, o que é o Fernando Marques hoje na empresa? Em uma empresa que eu tenho a oportunidade de trabalhar. Qual é o meu propósito? É tornar essa empresa lucrativa o suficiente, Saudável. que ela é saudável, que ela seja perene, que ela atenda aos seus objetivos corporativos, mas que ela seja uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, tanto para o empresário como para todos Os que orbitam. que orbitam nela. Perfeito. Esse é o meu propósito. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com a Life, com o Armazém do Sono. Isso é delicado porque eu não posso esquecer de ninguém. Também não fiz nenhuma colinha. Eu tenho o Life, tenho o Armazém do Sono, tenho a Escola Santa Mônica, tenho o Hotel Cury, que é o meu cliente mais antigo. O Hotel Cury, eu devo estar perto dos 15 anos. Que eu entrei lá para fazer um planejamento estratégico, né? Com um trabalho menor, temporal, começa hoje, termina tal mês, e graças a Deus, assim, hoje é uma família para mim, assim, sabe? É um lugar, isso é importante também, sabe? Eu não fico onde eu não me sinto bem. Eu não fico onde eu não tenho prazer de trabalhar, onde eu não vibro de trabalhar. Onde tu obtém um reconhecimento. Exato. Também, né? Então, eu tenho, vamos lá, tenho o Life, tenho o Armazém de Sono, tenho a Escola Santa Mônica, tenho o hotel, tenho a Lang, imóveis, eu tenho a Rabassa, seguros, eu tenho a Oral Unique, que é uma empresa ali na frente do shopping, né, do ramo de odontologia, é uma clínica. Eu tenho a Orca, empresa de logística. Eu tenho a de feira, eu tenho o Batuva, eu tenho o Vinícius Bistrô, eu tenho o Círculos Lanches também, que é um cliente muito antigo meu, né? O primeiro trabalho que eu fiz, né, no Círculos, a Juliana, que hoje é a Juliana dos Círculos, né, nem trabalhava ainda no Círculos. Ela me conheceu quando ela trabalhava na Bung, né, lá em Rio Grande. Aí eu fui fazer um trabalho no Círculos. Também é um cliente muito antigo. Ai, puxa vida. Pequenas, médias e grandes empresas. Então, vamos botar assim. Eu também tenho a oportunidade hoje de trabalhar com o Bob's. Né? Essa semana também a gente fechou um contrato com o Trecho. Eu tenho medo de falhar. Não, se esqueceu. Não, tenho medo Paciência. de falhar. Peça desculpas antecipadamente. Desculpas antecipadamente, né? Mas então, dentro daquele bom atendimento que tu tem lá no Trecho, do atendimento dos círculos, tudo isso, o Fernando faz um trabalho de base dentro dessas empresas, junto com os proprietários. É mais ou menos assim, né, Marcelo?
Também, se o lanche do Círculos não tiver bem montado, liga pro Fernando também. Essa é uma situação, né? Por isso que o meu telefone não para. Né? E quem trabalha com gastronomia... A Juliana não tem culpa, sempre é o Fernando. Não. Eu tenho certeza disso. Não tem culpa, né? Então, assim, ó, o que é, Osmar, a questão da necessidade? O meu trabalho, quando eu entro numa empresa, na verdade, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que vai encontrar. É um desafio novo. Por quê? Porque às vezes tem problema de gestão familiar. Eu quero entrar justamente nesse assunto. De todas as empresas, ou de todas que tu já fez, que tu prestou o teu serviço, a tua parceria, tem alguma coisa assim que tu... Eu ia te perguntar, mas eu vou resumir numa. Tem algum fator assim que é meio que geral de todas? Geralmente é esse o grande problema. De gestão, de bagunça, o cara abre o caixa e vendeu, sei lá, R$100 e acha que ganhou R$100 e tira do caixa, esquece que tem que ter um fluxo de caixa, é falta de planejamento, é falta de doação e responsabilidade. Eu gostaria de saber se existe ou não. Cada uma uma é bem diferente das outras, não tem um parâmetro. Ou tem alguma coisa assim que é meio comum. Que aí voltamos àquele problema. Que às vezes o problema, é do dono. Isso. O dono não se dá com a esposa ou com o sócio, ou com sei lá com o quê, e começa a afundar, né? É muito, muito bacana a tua pergunta, assim. O maior problema hoje que eu vejo em algumas empresas, mas quase todas que eu tenho oportunidade de trabalhar, é a dificuldade dos gestores, dos empresários em aceitar. A resistência. Isso deve ser difícil. Sabe por quê? Porque isso é muito natural. Qualquer mudança, claro. Qualquer mudança. É inegável que as empresas têm 10, 20, 30, 40 anos, certo? Só que o que nós precisamos entender bem disso, né, com a maior humildade possível. O Marcelo tem uma empresa de quantos anos, Marcelo? 18 anos. 18 anos. Não. Ele tem uma fórmula para chegar aos 18 anos. Mas se ele não se atualizar, formular reinventar a fórmula, ou seja, o que garantiu o sucesso da Life até hoje não significa que seja o sucesso daqui a 5 anos. Daqui aos próximos 5 anos. Perfeito. Então, hoje, para mim, essa é o maior entrave. Certo? Tu escuta do tipo assim, cara, mas deu certo até agora. Sempre deu deve certo. ser difícil. Eu passei por uma situação bem difícil. Numa empresa que foi muito engraçada e muito bacana. Tinha um pai e um filho, só faltava o Espírito Santo. Né? Tinha um pai e um filho, e o filho dizia assim: pai, do jeito que tu tá, nós vamos quebrar se tu não te atualizar. E o pai olhava pro filho e dizia assim: pois é, mas do jeito, por eu ser assim, é que estamos aqui. É que tu tá aqui comigo, que tu tá sentado aí. É um conflito, né? Então, assim, esse é um conflito que não é uma questão de razão, mas tanto o mais jovem Quer inovar, enfim, vem com novas ideias. Também tem que ter... Equilibrar o jeito. Como o mais experiente... Sim. Também precisa aliar os dois, né? Se a gente pegar a base teórica de um planejamento estratégico, ele fala em mudanças de curso, a acertar o rumo constantemente, né? Então, eu acho que eu percebo de uma forma diferente... e te pergunto dentro desta linha, o planejamento estratégico que fazia na década de 80 e 90 era com a mudança extremamente rápida que se tem hoje em tecnologia de informação, em venda por internet, o e-commerce, tudo isso entrando, esse planejamento estratégico ele tem que ser constantemente acertado esse rumo, né? O norte tem que ser sempre... Exatamente. O comportamento de consumo muda, né? A primeira vez que eu estudei planejamento estratégico foi em 1996, certo? E o meu professor de planejamento estratégico eram dois. Um era diretor do Grupo Pão de Açúcar e o outro era diretor da Renault do Brasil. Aqueles paulistas e tal. E na época se fazia planejamento para 10 anos nas empresas, para 10 e 15 anos. Tu como empresário,
eu duvido que vocês consigam enxergar uma empresa por mais de um ano. Não tem como. Inclusive. Muda tudo. Eu duvido. E se a gente pensar assim, pegando, por exemplo, um Philip Kotler, que é um dos maiores pensadores do marketing, tanto Peter Drucker ou Kotler. Psicologia. O Kotler. Ele falava na década de 90 que precisa dominar o produto, conhecer o produto profundamente. A partir dos anos 2000 se fala que tu tem que dominar o atendimento e o serviço. Muda o conceito pelo próprio pensador que criou o conceito, né? Ele muda, em uma década ele mudou totalmente o conceito, né? Completamente. Então, hoje, o que eu vou dizer assim, qual é a principal carência, qual é a principal deficiência? É assim, ó, é a falta de visão. Por exemplo, o quanto que o empresário hoje, o quanto que a empresa investe na capacitação desse funcionário que está lidando com o teu... Porque as empresas dizem, quem é o teu maior patrimônio? É o cliente. É o cliente. Tá bem, vamos dizer que é. Mas quem é que está lidando com ele? O patrimônio é o funcionário. Então é o funcionário. Então, assim, ó, hoje uma empresa se preocupa muito mais com estoque do que qualificar o funcionário que está lidando diretamente com o cliente. É o que eu sempre disse. O colaborador, o funcionário, né, na moda antiga, ele é o que sustenta a reputação de uma empresa. O cliente julga essa reputação. Exato. Ela acaba com ela ou vai... Ou seja, às vezes o diretor está lá dentro de uma sala e tudo planejado, né? Bons profissionais cercando ele, melhores equipamentos do mundo. E lá na ponta, ou seja, lá na ponta, e essa é uma cadeia que vai desde do atendente, que é desde o entregador da mercadoria, que ele não está atendendo. Ele só vai lá entregar. Um caso aqui vai entregar o colchão. Se esse cara não for um cara desse, todo aquele trabalho para trás, aquela vendedora, o comprador, o cara que suou para pagar a conta, o boleto lá, tudo vai pro saco. Isso mesmo. Né? Façam essa reflexão. Essa é uma maneira de reflexão que está nos escutando como consumidor, né? Que é a grande maioria que vai nos escutar. É o quê? Tu só julga. E às vezes, eu sou um cara que trabalhei muito com alimentação, e às vezes eu tenho na minha vida sempre eu vou no lugar, foi ruim. Eu vou 3 vezes. Nas 3 foram ruins, ok, aí é ruim esse lugar. Porque eu sei do trabalho. Eu sei porque eu sei como é que funciona uma cozinha, eu sei como é que funciona tudo. Às vezes dá tudo errado naquela cozinha, às vezes a fritadeira queimou, às vezes não chegou, a coisa não descongelou direito, enfim. Tem N fatores que podem dar errado e dão errado naquele dia. E aí o cara sai, todo o marketing, toda a propaganda, o esforço, o dinheiro, o volume que se investiu, vai tudo por água abaixo, porque o cara diz assim, lá não presta porque é horrível. Exatamente. Mas tu fosse uma vez só. Então, isso que tu tem que diminuir os danos, né, que eu digo. Diminuir os danos, tem que diminuir os danos. Só que hoje o mercado não nos permite mais a correção. Pois é, não dá tempo, né? Não dá tempo. Não nos permite. Lembrei um outro cliente, peço desculpa, né, que é um cliente mais recente, que é a BLK, que é uma empresa de café. Tem uma unidade no shopping, outra unidade na Unimed, né, que é o Black Label Coffee, que ali fica bem na frente do cinema no shopping, e na Unimed. Não é Vinícius, então me perdoa. Beleza. Não, esse é VIP, porque saiu separado dos outros, é VIP. Só porque ele é novo. Ganhou um plus. Então, assim, ó, nessa questão do planejamento, já respondo, Marcelão. É assim, ó, a gente precisa entender, né, que a empresa é um ser vivo, né? Então, ela tem, por exemplo, a primeira grande área é a gestão estratégica. Né? Esse cara, como é que é o organograma? Como é que funciona? Qual é a relação? Quem é o teu superior direto? Quem obedece? Quem constrói? Quem lidera? Quem, sabe? Então, tem uma gestão estratégica. Depois tem uma gestão comercial. Né? Como é que eu faço para aumentar a lucratividade? Como é que por exemplo, as empresas hoje, quer ver uma outra questão que eu acho que é uma falha enorme da gente, é quando a gente trata, por exemplo, eu vou fazer pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação, para mim, eu chamo de pesquisa de obrigação, porque estar satisfeito com o teu colchão, o teu atendimento, prestar um bom atendimento, o teu produto ser bom, o que tu fez? Não é nada, é tua obrigação. Sim.
Né? É o resultado de tudo. Tá bem? Só que a empresa ela precisa elevar esse nível. A gastronomia faz isso muito bem quando ela faz o quê? Tu não vai lá para saciar o teu apetite. Tu vai lá para ter uma boa experiência. Exatamente. Entendeu? E essa experiência ela precisa ser encantadora. Mas assim, quais são as políticas que tu tem? Quais são as políticas que tu tem, né? Para conseguir tratar bem o teu cliente, sabe? Para ele se sentir à vontade, para a pessoa. E isso, quando tu falou, Nesmar, em necessidade, e eu acho que isso é um problema muito sério hoje. Assim, ó, eu, que contei um pouquinho da minha história aqui para vocês, eu fui, com todo orgulho, vendedor de empadinha dos 13, 14 anos aos 17. Mas quando eu fui vendedor de empadinha, eu fiz a melhor empadinha que eu podia fazer. Eu fiz, sabe, essa relação com o meu cliente da melhor forma que eu podia fazer. Atendê-lo bem. E eu sabia que um dia eu ia matar aquele Fernando, vendedor de empadinha. Ele ia morrer. Porque ia nascer um outro Fernando. Mas aquele tem que ter boas lembranças daquele. Exato. Né? Mas eu ia matar aquele Fernando. Cara, esse Fernando, vendedor de empadinha... Era boa a empadinha do Fernando. Ok, mas passou, porque agora eu tenho uma outra fase do Fernando. Que era o Fernando bancário. Sim, o crescimento. E que eu precisava passar aqueles X anos para poder ajudar a pagar minha faculdade e para poder ser engenheiro. Qual é o problema hoje? As pessoas não querem. Elas não querem passar esse trabalho. Não, é o imediatismo, né? Sim, mas... Pela velocidade da vida, talvez. Mas a gente precisa entender que sucesso dá trabalho. Muito. Que a gente... Tá aí a agricultura para mostrar para gente. Tu não planta agora, colhe amanhã. Tu precisa plantar, escolher a semente, adubar a terra, regar, ter sorte. Ter sorte, que pode acontecer de vir uma enchente, como veio, e as pessoas perderem tudo. Também faz parte. É imponderável, né? Então, a empresa, como é que está a tua gestão estratégica? Como é que está a tua sucessão? Como é que está a clareza dos teus números? Tu consegue enxergar a lucratividade? Sabe como é que a maioria enxerga que a empresa está boa? Quando ele consegue pagar todas as contas do final do mês. E sobra um dinheirinho para ele ali não sei onde. Essa é uma empresa lucrativa. Tá, mas e qual é a tua reserva? O que tu está deixando? Qual é, né? Como é que está indo? Como é que é a análise do teu produto? O que é rentável? O que não é? O que vale a pena tu tirar? Acho que nessa esteira eu tenho uma pergunta assim, ó. Para tudo isso acontecer e os teus clientes todos, sem exceção, têm um atendimento de excelência. Sou cliente da grande maioria, a gente sabe excelente atendimento de todos. E isso é uma parte do teu trabalho, porque os teus cursos e treinamentos, o teu trabalho que fazes. Mas eu pediria uma resposta tua, como diria Tarso Renggenro, de uma forma peremptória. Existe desemprego em Pelotas ou não existe gente para trabalhar? Olha, eu te respondo com uma entrevista que eu fiz essa semana. Um rapaz de 26 anos foi fazer uma entrevista comigo, para um cliente meu. E eu perguntei para ele qual era o emprego ideal para ele. 26 anos, um jovem. E ele olhou para mim e disse assim, um emprego que eu trabalhe sentado, que eu tenha livre-arbítrio, que eu trabalhe a hora que eu quiser. Bem. E aí, para não conflitar. Não, para não cortar já na hora a entrevista, porque não tinha condições de dar prosseguimento. Eu disse, olha, o que tu entende com as tuas principais habilidades? Aí ele falou algumas coisas. Eu digo, sim, mas e aqueles pontos que tu precisa melhorar? O que tu entende na tua atividade que tu ainda não, né, que seria um problema? Esse é o problema que eu saio de noite e no outro dia ou eu não acordo ou eu não consigo ir trabalhar. Então, Marcelo, não tem desemprego. Não tem, certo? E, eventualmente tem, certo? Alguém que não conseguiu se colocar em algum momento por alguma muito situação, pontual. certo? Muito pontual. Eu tenho um amigo que é especialista em solda submarino. Pô, o mercado é pequeno. Claro, afunila. Entendeu? E Santa Maria menos ainda. Vai ter emprego para solda submarina. Né? Sim. Pois é, se for para Santa Maria vai ficar mais difícil. É que tem muita dessa gama de pessoas que estão em busca de uma recolocação, que eu boto assim, recolocação. Tem gente que quer emprego e tem outros que querem oportunidade. Eu acho que esses da oportunidade estão muito pequenos.
Então, as pessoas não querem uma oportunidade. Eu quero emprego. Mas mas tem que acordar no outro dia para ir, sabe? Eu não sei se eu quero mesmo. A oportunidade, voltando às empadinhas, é aquela da necessidade. Mas aí... Entendeu? E aí temos o lado do assistencialismo. Bom, aí dá outro programa. Aliás, dá vários outros programas. Vários. Entendeu? De quem é o culpado desse acomodamento. Ou se é a falta da família raiz, que é te cutucar e te dizer, eu não vou te dar um tênis novo, se tu quiser tu trabalha. E também estuda, Fernando. Isso com 12 anos tu escutou. Claro, esse tema assim dá uns 46 programas. Tá? Exatamente. Mas eu vou te dar a minha visão, que é uma visão complicada. Esse ano, vamos chamar assim, esse 2024, sim, foi a primeira vez que as gerações se encontraram. Por quê? Porque eu sou da década de 60. E hoje nós temos nas empresas um cara da década de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000, e estamos começando com a de 2010. Então nós temos aí 6 gerações distintas, né? Completamente diferentes uma da outra. Então, por exemplo, o que os nossos pais nos diziam? Estuda, meu filho. Não dizia? Estuda, estuda. E eu sou o maior incentivador do estudo. O meu filho mais velho, formado em 2 faculdades, uma em marketing e formado em direito, funcionário público, trabalha em Porto Alegre. O Gabriel faz 2 faculdades, que é o do meio, ele faz relações institucionais, faz psicologia na Universidade Federal. E a Valentina, que é minha terceira filha, está no 2º ano de ensino médio na Escola Santa Mônica. Certo? Mas quem será que pode ter mais sucesso na vida? Ela ou eu não estou contra, de forma alguma. Mas é ela ou um influencer? Aí é uma questão de ídolos, né? Ídolos. Eu sempre gostei de jogar de futebol, mas eu nunca pensei em ser o Neymar na vida. E hoje grande parte quer ser o Neymar. Na nossa época, o nosso entendimento é, se tu não estudar, tu não vai para frente. Sim. Quando a gente ia casar, o que a gente pensava? Tem que ter uma casa. Quando tu ia comprar vou jogar um pouco contra o Marcelo, tá? Desculpa, Marcelo. Tu ia comprar um guarda-roupa, o cara te dizia, isso aí dura a vida toda. Esse guarda-roupa dura 50 anos. O jovem não tem essa noção. Ele diz, eu tinha 50 anos. Para mim, a equipe serve aquele, como é que chama? Para 2 dias, tá bom. Arara. Entendeu? Arara. O jovem, qual era o nosso sonho? Eu duvido que de vocês não era. Vocês fizeram 18 anos, ela luta para tirar a carteira de motorista. Sem dúvida. Sim, era o grande... E hoje os filhos querem tanto essa... Mudou. Mas eu acho que mudou tudo. Sabe? Não só a relação de consumo, a relação difícil, do querer. Mudou as relações pessoais, inclusive. Tudo. É muito descartável tudo. Tu casava com a intenção de não se separar. Exato. Hoje tu casa já sabendo que é um test drive. Se deu certo, deu, não deu. É uma vergonha. E o cara diz, aumentou o nível de separação? Não, tem aumentado. As pessoas agora passaram a enfrentar a realidade que precisa ser feliz, de um jeito ou de outro. Então, lidar com essas variações... Tudo na mesma empresa? Mentalidade, tudo na mesma empresa, é muito complexo. É um mix. Porque hoje não existe mais a verdade ou não verdade. Entendeu? Tem a tua opinião, por exemplo, eu trabalho muito isso, não é uma questão de erro, é uma questão de engano. Eu errei. Não. Errar talvez seja muito forte. Sim. Eu me enganei. Né? E as gerações atuais são muito diferentes. Completamente diferentes. Sabe, tu conhece bem o Arthur, eu tenho um filho de 22 anos, que muitas vezes os nossos debates são extremamente... os pensamentos são extremamente opostos. Sem dúvida. Né? O Arthur pensa totalmente diferente. Os meus filhos o Pedro eu conheci, é bem diferente do teu pensamento, e o Pedro convivi com ele. Tudo bem, perfeito. Temos que aceitar novas ideias, mas que não é muito fácil para a nossa geração e para nós entendermos o pensamento e as diretrizes e a forma a qual eles enxergam o presente e o futuro é diferente de nós.
As nossas metas e objetivos eram muito diferentes das metas e objetivos da atual geração. Só que para a gente ter sucesso e continuar na perenidade das empresas, nós temos que aumentar cada vez mais a nossa capacidade de assimilar a mudança. Quando o shopping veio a Pelotas... Assimilar e estar aberto, né? Exato. Quando o shopping veio para Pelotas, lá em Sim, uns me 10 lembro. anos atrás, talvez, não tenho essa... Eu acho que 20 anos. 15 anos, Não, 20. por aí, eu acho. O shopping me contratou. Sabe para quê? Para eu ir lá no cinema, para falar para os colaboradores, os funcionários de Pelotas, que era necessário trabalhar depois das 18, 19 horas, sábados e domingos. Porque não se tinha essa cultura. Sim. Pessoas que eu vou trabalhar sábado e domingo, que eu vou trabalhar até 10 da noite. Então, assim, ó, se nós não tivermos essa capacidade de ouvir um funcionário de 18 anos, sabe por quê? Por exemplo, um jovem, estamos generalizando, um jovem hoje, ele tem dificuldade de pegar um telefone e fazer um pedido de uma teleentrega. O que ele usa? O aplicativo. Os facilitadores, né? Que acabam... Um jovem hoje compra muito pela internet. Muito. O quê? Tudo. Então, assim, ó, e nós temos mais dificuldades com algumas coisas e com outras. Mas, em contrapartida, as empresas têm que se adaptar a esse consumidor. Mas tem que ter vários tipos de modelo, é isso que eu estou falando. Se a gente acreditar que só uma regra é uma regra, eu vou atender só o Luiz Mário. E tá tudo bem. E o Luiz Mário morreu o teu negócio. Morreu todo mundo. Então, se eu não tiver essa flexibilidade de entender que hoje eu tenho inúmeros canais. Né? Eu tenho assim, ó, eu tenho um Booking que matou a agência de viagem. Eu tenho um Google que matou a enciclopédia. Eu tenho um serviço de streaming que matou a locadora. Matou a Blockbuster. Matou simplesmente a Blockbuster teve uma proposta de ser vendida 3 anos antes de surgir o Eu tenho hoje a maior empresa de transporte de passageiro do mundo, que é a Uber, e não tem nenhum carro. E já temos ascendência da inteligência artificial que vai matar muitos profissionais. Não tenho nenhuma dúvida disso. Em outro Hoje eu ainda dei um outro debate também que a gente pode ter. Hoje eu ainda dei um treinamento e dizer assim, aproveitem que hoje tá fácil ser bom. Ainda tem. Hoje ainda tá fácil, porque hoje nós ainda conseguimos fazer diferença. Logo não vamos precisar. Você já entrou em alguma Amazon Go? Entrei numa loja em Nova York que é extremamente assustador. Tinham 2 pessoas dentro da Amazon Go. Sim. Eu entrei na loja, peguei o que eu queria, ainda pedi uma informação para a moça que estava fazendo a reposição. Eu, meu filho de 10 anos, e o pequeno disse assim, e agora, pai, como é que paga? Eu disse, eu passei o cartão na entrada. E ele lia conforme eu retirava da prateleira, era uma coisa que até hoje eu não entendi. Se é por câmera, que forma é. Passamos, pegamos 2 chicletes, uma água mineral, saímos, a cancela abriu e já veio o sinal do meu celular que estava debitando na hora. Ninguém me entendeu. É uma coisa inacreditável. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Falamos aqui em necessidade, em atualização, né? Todo mundo se reinventar. Tu já enfrentou algum dilema ético dentro de alguma empresa? Tipo assim, que tu foi lá, vou te dar um exemplo. Não vamos enumerar nomes, mas se tu... a resposta curta, porque eu quero saber. E tinha coisas erradas, eticamente erradas. Como é que esse enfrentamento é mais difícil ainda, né? Nós estávamos falando em não se atualizar, o cara dizendo, mas sempre deu certo, não sei o quê. E quando tu chega no fator ética, ou ética até pelo trato aos funcionários, ou por desvios, ou por falta de moral, falta até de honestidade, é conflitante, né? Eu vou te responder pelo Fernando Marques. E vou te responder com um exemplo de vida. Na pandemia, assim como para muitos, para mim foi um horror, sob o aspecto financeiro.
Hoje não é mais assim, tá? Mas a minha remuneração, o meu faturamento, ele era mais ou menos 50% oriundo de consultorias. Essas empresas que Uhum. mensalmente, né, me remuneram com um FII mensal. E a outra, os outros 50%, não era bem 50%, era oriundo de treinamentos abertos. Eu faço curso de atendimento, de vendas, de liderança, gestão de equipe, masterclass enfim. Então eu tinha lá X de faturamento, meio X de consultoria e meio X de treinamento. Quando veio a pandemia, Treinamento, esquece. e a consultoria, uma boa parte também. Por quê? Loja fechada, Sim. não podia. Retenção. E claro, Para. eu sei, e eu tenho plena consciência disso, que para a empresa, para o empresário, eu estou lá no final da fila. Claro. Ele vai pagar o funcionário, ele vai pagar o tributo, ele vai pagar a luz, ele vai pagar não sei o que. E o consultor, e está tudo bem, né? Uhum. Ele está lá no finalzinho da fila, eu tenho plena consciência disso. Então eu fui para o final da fila e o meu faturamento, a consultoria, algumas empresas, em alguns segmentos, foram muito bem. Conseguiram manter. Consegui manter a minha remuneração, mas aí ela despencou. E o treinamento não podia fazer, porque não podia se juntar. E eis que surge, falando de princípios e de ética, eis que surge uma empresa de um determinado setor querendo o meu trabalho. E eu digo, puxa, graças a Deus, né? No meio da tempestade parece que veio um sol para mim. E eu comecei, fiz uma proposta, comecei a trabalhar com essa empresa. E quando deu um mês dessa empresa, o empresário me chamou, que era normal, fazer uma reunião. Né? E aí ele olhou para mim e disse, olha, Fernando, teu trabalho não tá muito bom aqui na empresa. E eu não tenho, gente, problema nenhum de receber crítica. Muito embora eu acho que ninguém goste. Eu não conheço ninguém que esse cara recebeu uma crítica agora. Adorei. Que coisa mais maravilhosa. Não existe. Se eu não tenho mais umas dessas aí para mim, Dói, eu nunca dói, vi. dói Tá? escutar. Mas eu digo, olha, cara, mas eu confesso para vocês que esse tipo de situação eu nunca recebi. De dizer que o meu trabalho não tá bom. É comum dizer, Fernando, nós temos que ir mais para cá. Sim. Tia, Fernando, temos que dar uma atenção. Ajustes. Isso é um ajuste. Agora, uma crítica do trabalho não tá bom. E eu olhei para esse empresário, empresária, disse, mas por que não tá bom, cara? E ele disse, porque tu tá querendo desenvolver as pessoas aqui dentro. Eu disse, não, pai, só um pouquinho. Vamos para a lógica. Né? Tu treina as pessoas, qualifica as pessoas, motiva as pessoas. E elas, por consequência, te geram o resultado que tu precisa. E essa empresa, esse empresário ou empresária, né, olhou para mim e disse, mas não é assim que eu penso, porque eu gosto de trabalhar com pobre. Eu digo, como assim? É porque para mim, quanto mais miserável é uma pessoa, mais dependente ele é de mim. Meu Deus. E aí eu mesmo precisando, com aquela remuneração sendo importante para aquele meu momento, eu agradeci. Claro. Encerramos por aqui. Respeito a tua opinião. Respeito a forma com que tu acha, né? Mas não é a mesma minha. Então eu acho, Luizmar, que quando a gente... eu construí, e eu não sou o certo, mas eu construí, como disse lá atrás, eu construí as minhas verdades. As coisas que eu acredito. Sim. Nesses valores de honestidade, respeito, trabalho, dedicação, sabe? E eu não vou me desviar disso. E mantenha a fidelidade a isso. Então, essas questões éticas, elas são comuns dentro de uma empresa, tá? Mas assim, nem eu, quando posso, deixo que isso aconteça dentro das empresas, né? E nem eu consigo compactuar, né? Perfeito. Desse tipo de coisa para mim não. Eu não trabalho onde eu não estou feliz, onde eu não vibro. O dia que eu acordar e pensar assim, pô, que saco, eu tenho que ir lá na Life, eu tenho que ir no Santa Mônica, eu tenho que ir no hotel, eu tenho que ir na BLK, eu tenho que ir no de feira. O dia que eu pensar assim, cara, eu fico em casa. Perfeito. Fernando, uma dica para o empreendedor e empresário que tu
dá, que está nos escutando? Seja humilde. Humildade. Perfeito. Eu acho que eu vou falar com quem tá nos assistindo. Eu acho que depois disso tudo fica um recado, e muito importante. Todos podem empreender, mas viva o seu negócio e acredite no seu negócio. Seja o que for, uma carrocinha de pipoca, uma banca de churros, seja o que for. Acredite e viva ele. Porque ele, acreditando e investindo nele, será o teu futuro e o teu maior investimento. Muito bem. Eu quero agora uma outra pergunta. Eu tenho várias perguntas que, infelizmente, olha aqui, um calhamaço, mas eu vou te fazer uma pergunta. O que é sucesso para o Fernando? Rapidamente, Fernando. Sucesso para mim é curtir a trajetória. Porque para mim a felicidade, Mário, o sucesso, ele é aquela coisa lá distante, sabe? Então, assim, eu acho que sucesso é Seria a gente... a busca pela... Exato. Uhum. Então, é tipo assim, nós vamos sair daqui, vamos viajar, vamos para Salvador. O meu sucesso não está quando eu chego em Salvador. Claro. O meu sucesso está quando eu entro aqui no avião. No carro, Aproveitar o caminho. Aproveitar o caminho. Perfeito. Então, eu acho que sucesso é a gente saber escolher o que a gente quer plantar. Ótimo. Certo? E persistir, porque dá trabalho. Né? Eu tenho 61 anos de idade, trabalho há 47 e me considero um jovem de 61 anos, porque eu, infelizmente, conheço muito velho de 20. Então, sabe, eu acho que sucesso, ele é essa construção. Uhum. Por isso que eu disse, eu não me considero uma partida ganha, um vitorioso, né? Tá, e para tu teres o teu levantar diariamente, qual é o teu principal argumento para isso? O que me motiva. Se eu não conseguir ter claro na minha cabeça o que me motiva, vai ser muito mais difícil. Né? Eu passei por muitas dificuldades na vida, que talvez seja um tema para outro futuro. Né? A gente precisa acreditar em alguma coisa. A gente precisa, sabe, a minha principal motivação são meus filhos. Perfeito. Então, assim, cara, eu não quero eu não quero ser exemplo para eles, eu não quero, em absoluto. Né? Eu quero que se orgulhe do papai, não é nada disso. Né? Mas assim, ó, eu vivo para que eu sinta orgulho deles e não eles de mim. Perfeito. Perfeito. Eu acho que o intuito do argumento do nosso podcast é o quê? Que a gente, numa conversa, sempre tire coisas positivas, ou uma mínima coisa, mas tem que ter uma coisa pelo menos positiva. Eu acredito, Marcelo e Fernando, que foi altamente positivo. Tiramos inúmeras lições de vida, lições desde o empresário até o cara que está procurando um emprego, até o pai desse cara que está procurando emprego, né? Enfim, eu acho que tudo, o importante é isso. Foi o intuito que eu quis montar o argumento. Conversei com o Marcelo, eu disse, Marcelo, estou com uma ideia aí e eu quero que toda conversa, não adianta vir a pessoa aqui só me trazer problemas sem ter uma coisa positiva de como enfrentar esses problemas. Não digo de solucionar os problemas, mas como enfrentá-los. Exato. E a minha pergunta foi para ti, como que tu levanta de manhã? Qual é o teu argumento? E esse, tá aí, é o positivo, é um filho. Um é os filhos, outros é a esposa, outros é por si próprio, outros para comprar um carro do ano. Não interessa, cada um tem o seu motivo. O importante é que tenhamos coisas positivas. Isso aí. Certo? Muito obrigado. Complementa, por Deixa eu favor. só complementar uma coisa assim, quando a gente... Como tu falou, o Fernando quando acorda, né? E o Fernando pensa desse jeito, é o Fernando quando deita.
o Fernando, quando deita, ele precisa deitar e pensar assim, cara, eu posso não ter conseguido, mas eu fiz de tudo para conseguir. Perfeito. Entendeu? Cara, eu fiz o meu melhor, entendeu? Eu não consegui. Eu não consegui aumentar a venda, eu dei uma aula de merda. Ok, cara, mas eu tentei, eu me esforcei. Eu fiz o meu melhor possível. Eu preciso deitar assim como eu acordo. Eu digo, cara, vamos... Eu não tenho essa pretensão, mas vamos mudar a vida das empresas, vamos lá, vamos ajudar as empresas, vamos fazer ela tornar próspera, produtiva, com oportunidade para todo mundo. Quando eu chegar hoje à noite, eu ainda vou atender, agora eu vou para o Círculos, tá? Para fazer uma reuniãozinha, boa noite. Então, assim, eu preciso chegar, Lismar, eu preciso chegar, pessoal, Marcelo, deitar no travesseiro e dizer assim, cara, eu dei o meu melhor. Eu dei o meu melhor. Posso não ter ganho a partida, mas eu me esforcei. Eu acho que esse é o recado. Agradeço muitíssimo a oportunidade de crescer aqui junto com vocês. Acho que todo mundo sempre aprende com todo mundo. Não importa se é o nível de escolaridade, a pós-graduação que tu fez, a trajetória que tu passou. Eu acho que cada um de nós tem a capacidade de aprender com pessoas mais simples, mais humildes, de um determinado nível econômico, seja graduado, não graduado. Então, assim, agradeço muitíssimo a oportunidade de... Acho uma pena que nós, eu, vocês, a gente ter tanta coisa para ajudar as pessoas mais... necessitadas. Mais necessitadas, ou que não têm uma oportunidade de entender uma empresa, ou de escolher uma carreira, uma profissão, e a gente poder ter a capacidade de ajudar e não conseguir. Então, eu acho que o argumento é um belíssimo trabalho, te parabenizo. Que bom, obrigado. Conte comigo. Opa, com certeza. Muito bem, assim, então, mais um episódio, né? Prova. O que nós provamos aqui? Que nenhuma verdade sobrevive sem ser questionada. Isso aí. E hoje questionamos bastante nosso amigo. Agradeço a todos e siga nosso episódio, continuem, participem com seu comentário nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigado Marcelo, obrigado Fernando e até a próxima. Valeu.